Fala galera, beleza? Gente, hoje vamos dar continuidade à série de vídeos que eu tenho feito aqui no canal, falando dos poderes dos personagens dos quadrinhos, heróis, vilões, e o último personagem que eu falei aqui foi do Namor, Príncipe Submarino, como os poderes dele funcionam. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando de um personagem que eu gosto muito, um herói atômico, nuclear, nome em inglês Firestone, um personagem muito interessante que tem vários poderes e a gente vai estar falando sobre esses poderes hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos falar de nuclear, dos poderes do nuclear, como esses poderes funcionam. A gente vai falar desses poderes em si, quais são esses poderes e como eles funcionam. E a gente poder fazer uma contextualização do nuclear, eu preciso falar que o nuclear é um personagem que já é antigo. Ele surgiu em 1978 na revista Firestone, The Nuclear Man número 1, que saiu nos Estados Unidos e nos apresentou o nuclear, o herói atômico. E na história, nuclear é formado pela junção de duas pessoas. Sim, nuclear é um personagem que é a fusão de duas pessoas. Uma dessas pessoas é Ronnie Raymonds, que é um astro do futebol americano, e a outra é o professor Martin Stein, um físico nuclear conhecidíssimo que estava fazendo uma experiência com fusão nuclear quando foi capturado por terroristas, ele, Ronnie, e foram presos para morrer quando sua máquina de fusão nuclear explodiu, atingindo os dois, fazendo que eles se fundissem. Como o professor Martin estava desacordado, o Ronald passou a controlar o corpo e passou a ser a personalidade principal. O professor Martin podia orientar o Ronnie e ajudando ele a utilizar os poderes. Então eles passaram a se chamar nuclear, o homem atômico ou Firestone, tempestade nuclear. E assim, o nuclear teve várias etapas, vários períodos, entendeu? Mas na maior parte das vezes o nuclear era formado por Martin Stein e Ronald Raymond. Era formado por esses dois personagens. E assim, é claro que depois de um certo tempo o professor Stein ele teve câncer, ele morreu, o nuclear passou a ser formado por duas pessoas diferentes com uma mente catatônica que controlava o corpo. Depois o professor Stein passou a controlar o nuclear sozinho, depois o Ronald voltou a ser o nuclear, depois o Ronald morreu e passou os poderes para o Jason, que passou a ser o terceiro nuclear. Houve os Novos 52 e o nuclear foi um ser diferente, várias etapas, mas a gente não veio aqui para falar sobre essas etapas e sim sobre os poderes do nuclear. Como o nuclear foi gerado através de uma explosão de uma fusão nuclear, o corpo de Ronald e o corpo do professor Martin, o professor Stein, eles foram fundidos através da chamada matriz nuclear. A matriz nuclear fundiu os dois e lhe dá os poderes que eles têm. E quais são esses poderes? Eu vou falar dos poderes que o nuclear tem. O poder que o nuclear tem, quando ele é fundido através da matriz nuclear, ele passa a ter super força. O nuclear tem uma força sobre-humana, ele é realmente super forte, entendeu? Além disso, ele pode absorver energia, mas não do nível do Capitão Átomo, mas muito próximo ao Capitão Átomo. Porque o Capitão Átomo, como ele absorve energia, ele pode usar essa energia como combustível para viajar no tempo. O nuclear, não. O nuclear não absorve energia e viaja no tempo, mas ele se torna mais forte, bem mais forte.
uma vez que o nuclear absorveu a explosão de uma bomba nuclear, ele absorveu a explosão inteira. Tanto o pulso eletromagnético, o calor, a radiação absorveu tudo, a luz absorveu tudo, entendeu? Então o nuclear tem essa capacidade de absorver energia nuclear. E como ele pode absorver energia, ele pode também liberar rajadas de energia, rajadas de energia destrutivas. No caso, não radiação, mas energia térmica, energia através de energia calor, ele pode liberar energia térmica. Então, o nuclear pode absorver energia e liberar energia. Outra habilidade que o nuclear tem, que é o poder que o nuclear tem, é de voar. O nuclear pode voar, entendeu? Ele pode controlar os campos eletromagnéticos e voar. Pode voar tranquilamente, Outra habilidade que o nuclear tem é de alterar a sua estrutura, a sua densidade molecular, fazendo com que ele possa atravessar objetos. Ele pode atravessar objetos tranquilamente. Não existem objetos que não permitam que ele atravesse. Ele pode atravessar qualquer tipo de objeto. Claro que essa habilidade dele exige um certo tipo de controle para ele poder utilizar, mas ele pode alterar sua densidade e tornar-se intangível, atravessando vários objetos, atravessando outros objetos, entendeu? A habilidade que ele tem. Outra habilidade que o nuclear tem é a sua habilidade de rearranjar a estrutura atômica e subatômica de materiais inorgânicos. E com isso, ele pode criar objetos com diferentes características atômicas com massas semelhantes. Quer dizer, ele pode alterar a composição atômica de um objeto, por exemplo, vai transformar o ferro em ouro, vai manter a mesma massa e também pode alterar a forma dele. Por exemplo, era uma estátua de ferro, ela transforma num carrinho de ferro, mas mantendo a mesma massa atômica. Isso ele vai manter, entendeu? Essa é a habilidade dele de rearranjar a estrutura atômica dos objetos, alterar os objetos. Ele tem essa habilidade. Claro que ele também pode fazer isso com matérias orgânicas, só que a matéria orgânica é mais complexa. Então, é muito mais complicado ele fazer isso com matéria orgânica, mas ele pode fazer isso. Exige um controle muito maior, existe uma quantidade de energia muito maior para ele poder fazer isso, porque ele vai ter que a matéria orgânica, como é feita de vários tipos de materiais ao mesmo tempo, ele vai ter que ter um controle muito maior mesmo, entendeu? Além disso, como eu falei, o nuclear pode voar em altíssimas velocidades. Outra coisa que o nuclear pode fazer é que no espaço, por exemplo, no espaço ele pode criar campos de força, o nuclear pode criar campos de força, e se for necessário, ele pode também fazer com que se crie atmosfera no espaço. Ele já fez isso várias vezes, quando ele levou uma equipe da Liga da Justiça ao espaço, criou uma bolha, um campo de força, e dentro desse campo de força ele criou uma atmosfera para que todos pudessem respirar. Então o nuclear pode fazer isso também. Como o nuclear é composto por duas pessoas fundidas, ele tem 2 vezes mais poder mental que um ser humano normal. Toda a capacidade intelectual do professor Stein é transferida também para o Rony, que consegue utilizar isso de forma indireta. Os conhecimentos do professor Stein podem passar para o Martin, tanto que quando ele vai fazer alguma alteração de alguma estrutura molecular, alguma estrutura subatômica, são os conhecimentos do professor Stein que passam para ele poder utilizar isso, entendeu? Quando ele era o nuclear feito apenas do Rony, na época em que ele recebeu os poderes do nuclear, professor Stein, nuclear cósmico, ele recebeu esses poderes, o Rony passava a poder fazer essas mudanças de estruturas moleculares, mas com muito menos poder, muito menos capacidade que ele tinha quando era fundido com o professor Stein. Mas assim, Nuclear é um personagem muito interessante, um personagem muito legal, entendeu? Um personagem muito maneiro, e assim, é um dos personagens mais poderosos da Liga da Justiça, um dos personagens muito mais poderosos.
Outra coisa que o nuclear pode fazer é que, quando o professor Stein e o Ronald não estão fundidos, eles mantêm um elo psíquico que eles podem se comunicar. E mesmo que não estejam presentes um perto do outro, eles podem se transformar. Eles podem se transformar, fazendo com que as suas energias se colidam. O professor Stein está num determinado local, o Ronald está em outro. O professor Stein pode convocar o Ronald passa a ser transportado automaticamente para o local onde está o professor Stein, ou, no caso, o Ronald está no local e convoca o professor Stein, eles se fundem ali. Então, há tipo uma transição, tipo um mareamento quântico entre o professor Stein e o Ronald, que faz com que eles tenham um vínculo praticamente um vínculo direto dos seus poderes. Eles têm a telepatia deles, entendeu? Podem se comunicar. Quando o Ronald e o Martin estão fundidos, a imagem mental do professor aparece para o Ronald. O Ronald consegue ver a imagem mental do professor Stein. Então, ele consegue manter esse vínculo direto. E o Nuclear é um personagem muito legal, um personagem muito interessante. Seus poderes são muito, muito grandes, mas é um personagem muito legal, um personagem muito maneiro e é um personagem que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais de seus poderes. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo de Espaço Nerd. Hoje nós falamos dos poderes do Nuclear, o Homem Atômico, o Firestone, um personagem muito maneiro que não tenho dúvida nenhuma que é um personagem que muita gente gosta. Entendeu, gente? Bem, galera, como eu falei, hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã a gente vai ter uma gameplay muito maneira aqui no canal, uma gameplay de Minecraft. Quarta-feira um vídeo super maneiro também. Então, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!